Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É um grande prazer estarmos aqui reunidos para o estudo da primeira obra da doutrina espírita, de cunho filosófico, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, composto por 4 partes. A partir dele, houve desdobramento dos outros 4 livros do Pentateuco que complementam os conhecimentos doutrinários, a saber, da parte primeira, questões 1 a 75A, das causas primárias, mais científica e filosófica, originou-se dela a Gênese. Da parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, das questões 76 a 613, ela trata da mediunidade e dela originou-se o Livro dos Médiuns. Da parte terceira, das leis morais, que vai da questão 614 a 919A, originou-se o Evangelho segundo o Espiritismo. Da parte quarta, das penas e gozos futuros, que vai da questão 920 a 1019, originou-se o céu e o inferno. Há ainda obras póstumas, publicada a partir de escritos deixados por Kardec. Fiquemos em paz, com a mente aberta para os conhecimentos que inicialmente serão passados pelo nosso irmão Paulo. Paulo, a palavra é sua, meu irmão. Pode dar prosseguimento, por favor? Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Aqui presencialmente presentes, né? E a todos os irmãos do YouTube que assistirão essa live futuramente. Vocês pensaram na pergunta que eu fiz? Jesus, dentro dessa classificação do Livro dos Espíritos, se é que cabe, não sei, né? Pode até vocês falarem, olha, não cabe, isso não tem nada a ver. É uma opinião também. Estamos aqui para debater. Era um espírito superior, um espírito puro, ou isso não tem nada a ver? É uma pergunta que não tem importância. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês podem usar o chat também, tá? É um espírito puro. Opa, obrigado, Simara. Mais alguém? Não? Então vamos em frente. Estávamos falando nas semanas anteriores da classificação didática trazida por Kardec, que era um pedagogo, era um professor, e soube muito bem como colocar essa classificação extremamente didática, porque não existe nenhum de nós que esteja inserido em apenas uma delas. Estamos como um polvo, né? Com um tentáculo na terceira ordem, um tentáculo na segunda ordem, talvez, alguma virtude, alguma coisa. A gente só não tem um tentáculo nessa primeira ordem, né? Dos espíritos puros. E é dela que a gente vai começar a falar hoje. Características gerais. A influência da matéria é nula. E a frase é afirmativa. Não é um pouco nula, não é quase nula. É nula. Mas de que matéria estariam falando? Da matéria física?
da matéria astral, da matéria mental, aqui não é dito. E cabe a nós, em 2021, definirmos que tipo de matéria é essa cuja influência é nula sobre esse espírito puro. E essa matéria, claro que é a matéria física, dos corpos físicos. Superioridade intelectual e moral. Ou seja, cresceu em conhecimento, cresceu em moral, em virtudes. E esse crescimento é absoluto em relação aos espíritos de outras ordens. E aqui nós vemos uma coisa importantíssima. Em relação aos espíritos de outras ordens do planeta Terra. Planeta de provas e expiações. Então, talvez ser um espírito mediano num planeta feliz seja mais do que ser um espírito puro num planeta de provas e expiações. Precisamos começar a alargar os nossos horizontes através de uma interpretação mais profunda e mais detalhista daquilo que está dito no Livro dos Espíritos. 113. Essa ordem só tem uma classe, ou classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma de perfeições, a criatura é suscetível, vírgula, neste mundo, não tem mais que sofrer nem provas e nem expiações. Ele não precisa se testar. Ele não precisa expiar erros contra a lei de Deus, porque ele não mais os comete. Ele, o espírito, né? Não estando mais sujeitos à reencarnação. Vamos guardar essa palavra. Reencarnação, que é diferente de encarnação. O prefixo re significa de novo, novamente, outra vez, repetidas vezes. Algum professor aí para confirmar isso? Que entenda de prefixos e sufixos gregos e latinos, etc. Nos corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. E o que será esse seio de Deus? Aqui, os amigos espirituais são poéticos. O seio de Deus é o cosmos. É a marca de Deus através das emanações do fluido divino, do fluido cósmico. Isso é o seio de Deus. Não é ficar parado sem fazer nada, vagabundando, sem ter o que fazer. Não, eles têm muito o que fazer. Eles governam planetas. Eles governam coletividades encarnadas e desencarnadas. E Jesus, a gente vai ver daqui a pouco, cuidou desse planeta desde as suas primeiras movimentações de poeira cósmica até os dias atuais. Desfrutam de uma felicidade inalterável, pois não estão sujeitos às vicissitudes ou necessidades da vida material,
Mas essa felicidade não é uma ociosidade monótona, olha aí, ó. Até me antecipei. Passada em contemplação perpétua, são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executa. Ministros de Deus. Será que eles falam direto com Deus? Ou será que eles cumprem e fazem cumprir a lei de Deus? Orientam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e lhe determinam as missões. Assistir aos homens em suas angústias, inspirá-los no bem, ou a expiação das faltas é quando o espírito já tem uma consciência que na hora de reencarnar, ele fala, olha, eu estou com esse saldo aqui negativo e eu queria fazer alguma coisa para compensar. Não existe punição, não existe castigo, existe reharmonização com a lei de Deus. E é o que todos nós aqui estamos fazendo. Estamos encarnados no planeta Terra. A expiação das faltas que os distanciam da felicidade suprema é para eles uma agradável ocupação. Olha aquela ocupação dos espíritos benévolos, os espíritos que gostam de fazer o bem pelo bem. Não é porque vão ganhar uma vaga na colônia espiritual ou porque vão ter sido perdoados os seus pecados, não. Eles fazem o bem porque gostam de fazer o bem. E cada um faz o bem com os dons que Deus lhe deu. Uns através da caridade, ajudando pessoas na rua, outros dando passe, outros conversando com os espíritos, outros dando palestras, outros cuidando da família. E assim vai. Milhares são as tarefas. Mas poucos são os trabalhadores, né? Já falou o Evangelho. Designamos-los sob os nomes de anjos, arcanjos e serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles. Então, aqui, Simara, você que respondeu que Jesus é um espírito puro, né? Os homens podem entrar em comunicação com eles. Podemos entrar em comunicação com Jesus. Está escrito aqui. Mas, bem presunçoso, e depois do mais sempre tem o perigo, né? Bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-lo constantemente às suas ordens. Está claro aqui, gente? Então, agora vamos para o PowerPoint, Tamar. Vamos conversar mais um pouquinho sobre os espíritos puros e a gente tem que entender o que é, finalmente, a encarnação. Está na parte 2ª, que nós estamos agora, no capítulo 2. E o que ela objetiva? Qual é o alvo da encarnação dos espíritos? Questão 132. Deus a impõe. Opa, a gente já para aqui. Porque Deus não impõe nada. Lembra que eu falei para vocês lá no início da parte 1? Onde nós lermos no Livro dos Espíritos Deus, risquemos e coloquemos leis de Deus.
Essas sim são impositivas. É lei de reprodução, é lei de causa e efeito, é lei de sociedade, é lei de amor, justiça e caridade. E, afinal de contas, temos que nos lembrar que quem escreveu, quem transmitiu a comunicação psicográfica foram, na sua grande maioria, espíritos ex-católicos, ex-protestantes. Ou seja, algum ranço ainda existia da figura de Deus como um juiz implacável. As leis de Deus a impõem com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição, ou seja, se transformarem em espíritos puros. Sair daquela terceira categoria por completo e chegarem a essa categoria que nós acabamos de discorrer. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando a objetivos. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Os espíritos puros já estão livres disso, né? Como a gente viu. Mas para chegar a essa perfeição, deve sofrer todas as vicissitudes da sua existência corporal. Esta é a expiação. A encarnação também tem um outro objetivo, que é de colocar o espírito em condições de... Olha que coisa importante. Cumprir a sua parte na criação. Somos co-criadores. A partir do quê? A partir do nosso pensamento. Nós criamos. Quem assistiu, não sei se tem alguém aqui, a palestra ontem do Ednelson, viu que nós podemos manipular a nossa energia interna. E a grande maioria de nós não sabe fazer isso. Cumprir a sua parte na criação. Possamos meditar. Qual é a parte que me cabe na criação, no planeta Terra, nessa pandemia? Qual é a minha parte? Eu estou cumprindo? E para executá-la, é que em cada mundo toma um corpo constituído da sua matéria essencial. Já estudamos isso, né? A fim de nele cumprir as ordens de Deus. Olha aí de novo. As ordens das leis de Deus. Vamos mudar essa figura de Deus para a figura que o Mestre Jesus veio nos mostrar, de um Pai amoroso. Desta forma, concorre ele para a obra geral, avançando progressivamente. Próximo. Isso aqui eu aprendi batendo um papo com o professor Hernandes. 3 princípios básicos da encarnação. Carta de vida, tarefas ou missões a cumprir na encarnação. Linha de vida. Ele falou que é o GPS espiritual, são as programações para encontro com outros espíritos. Por que a gente se encontra com esses e não se encontra com aqueles? O que leva a gente a nos ligar uns a outros? Né, Hernandes? É o GPS espiritual. Cota de vida é a energia que nós temos no nosso duplo etérico. Tempo concedido por Deus para cumprir o programa da carta de vida. Vamos no próximo? E aqui a gente vai para o fantástico livro A Caminho da Luz. Emmanuel. A Gênese planetária, no capítulo 1, e a comunidade dos espíritos puros.
da onde veio Jesus. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus. Eu estou lendo, gente, para ficar claro que isso está escrito. Não sou eu que estou inventando, ok? Angélicos e perfeitos. Olha Jesus aqui, ó. Da qual é Jesus um de seus membros, ao que nos foi dado saber. Olha aqui aquele jeitinho do Chico, né? Apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos na organização e na direção do nosso planeta. Jesus estava lá já. Por 2 vezes. No curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Quem gosta de falar sobre o cosmos, olha aí, ó. Emmanuel fala. Chico fala. Precisa reinventar a roda. Quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda ao planeta do Senhor, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Só um minutinho, gente, que hoje está difícil. Esse negócio está... Desculpa, gente. Hoje está complicado, hein? Desde o Alexandre Sancor. Mas vamos em frente. A próxima, Tamar, por favor. E aqui uma pergunta de Ramatiz. Tá? Como o tempo já está avançado, eu vou deixar só a pergunta. A fim de que Jesus de Nazaré, elevado instrutor espiritual, conseguisse baixar na Terra, e entre nós houve necessidade das providências excepcionais, ou tal acontecimento obedeceu somente às mesmas leis comuns que regulam a encarnação dos espíritos em geral? É o livro Sublime Peregrino, Ramatiz, capítulo 2, Jesus e sua descida à Terra, em que fala da profunda dificuldade que foi Jesus, que não tinha mais um corpo astral, não tinha um corpo etérico, não tinha perispírito, ter que formar tudo isso de novo para poder encarnar de novo na Terra. Eu vou conversar com o Itamar e ele depois bota no grupo todos esses PowerPoints para vocês, tá bom, meus irmãos? Agora eu deixo a palavra ao nosso irmão Sérgio. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um enorme prazer estar aqui, junto a vocês, para nós continuarmos o nosso estudo relativo ao Livro dos Espíritos, dando continuidade às questões referentes a progressão dos espíritos, a escala espírita. Nós vamos para a pergunta de número 114.
Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Respondem os espíritos. Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, eu gostaria, antes, de relembrar alguns aspectos que são os seguintes. A escala que os amigos espirituais apresentaram para nós, como o Paulo bem colocou, é uma escala didática. E ela tem essa peculiaridade de que nós transitamos em determinado instante por uma ou outra daquelas situações que são apresentadas como as classes e as ordens. Claro, não a dos espíritos puros, como também foi colocado. Então, essa é uma escala momentânea, é uma escala de localização momentânea, tratando daquele instante em que o espírito se encontra, porque no instante determinado nós podemos estar realmente, não sermos, mas estarmos numa determinada situação. É sempre bom que se diga isso. Porque, veja só, por que é isso? Por que é esse processo evolutivo? E como é que isso pode ser encarado, percebido, através de imagens, né? Da metaforização, da imagem, da fala do inconsciente, que é aquela que mais nos toca, aquela que primeiro aconteceu desde que nós começamos a povoar aqui esse planeta. Imaginemos o seguinte: se eu sou uma centelha divina, se eu sou luz, e Jesus não mentiria para nós, né? Nós somos deuses no sentido de termos em nós a divindade que nos criou, como dizia Humberto Holden. É como se eu, vejam bem, e isso vai depois ao encontro de uma das questões aqui apresentadas, é como se eu recebesse uma lanterna. Eu tinha uma lanterna de luz no começo da minha caminhada. E no começo da minha caminhada, que é uma caminhada de aprendizado, aonde eu fui criado simples e ignorante, certamente, ao longo desta minha caminhada, eu irei fazer boas e más escolhas. E aí eu lembro de uma história que os budistas contam, de que o discípulo pergunta para o mestre como é você, então, viver em harmonia nesse planeta. E ele diz, é fazendo boas escolhas. E o discípulo pergunta, como é que eu faço boas escolhas? E ele diz, aprendendo com as más escolhas. Então, nós faremos boas e más escolhas. E nessa imagem que eu quero trazer, em que nós recebemos aquela lanterna, a lanterna de mão, né, carregando, porque nós entramos em determinadas estradas nas nossas escolhas, nós podemos caminhar por estradas empoeiradas, estradas lamacentas, que farão parte do nosso aprendizado. E ao entrarmos nessas estradas empoeiradas e lamacentas, nós vamos começar a aprender com os nossos erros e até termos, por exemplo, a humildade de retornarmos. E cada vez que nós vamos aprendendo, aquela lanterna que tinha uma luz extraordinária que continua ali dentro de nós, ela está se sujando. Mas quando nós, por exemplo, verificamos um equívoco, ou seja, o aprendizado, e aí nós vamos ver a questão ali do mal, lá na frente, quando nós cometemos um equívoco e voltamos, e temos a humildade de percebê-lo, é como se nós limpássemos parte daquela lanterna. E a luz, então, vai aparecer maior. E é por isso que nessa jornada de simples e ignorantes, nós vamos caminhar em direção à pureza, nós vamos caminhar em direção à luminosidade total, limpando esta lanterna, mas limpando esta lanterna, tendo percorrido os caminhos das diversas encarnações, nos diversos mundos, nas diversas ordens. Porque nós precisamos
associar a esta limpeza de luz para que possamos nos apresentar como os espíritos puros que nós potencialmente somos, também através do saber, do conhecimento, do aprendizado. E nesse contato, é bom que se diga, e termina, e vai ser importante na próxima semana, talvez, o Paulo abordar, que o grande sacrifício do Senhor Jesus foi baixar a sua vibração durante 1000 anos para que ele pudesse vir aqui, voltar até aqui, né? E pudesse trazer esses ensinamentos. Porque os espíritos puros, eles podem ter contato com o material, com a matéria, tão bem definida pelo Paulo, a matéria. E essa palavra, matéria, os espíritos usam com uma amplitude enorme. A matéria é mais do que até uma explicação, é uma coisa que a gente já sente quando fala no espírito e na matéria. Estão aí envolvidas o orgulho, a vaidade, o desejo, as coisas e os bens materiais. E o mestre nos ensinou que não há como retrogradar, como também o próprio Einstein já tinha falado, que uma mente que se modifica, ela não pode voltar atrás. E os neurocirurgiões e os neurologistas podem dizer isso. Então, esse contato com a matéria do espírito puro pode acontecer. Jesus e Buda caminharam pelo mundo, mas não foram do mundo. Quanto maior o conhecimento, então, que nós vamos adquirindo, maior é a nossa responsabilidade. E, a partir daí, a gente pode responder aqui a pergunta 114. Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. O que é melhorar? Então, melhorar é eu começar a perceber a minha correlação equivocada mais com a matéria do que com a espiritualidade. A conceituação do mal passa a ser uma conceituação estrutural. Se há uma predominância no meu psiquismo da materialidade, se ele está fixado nas relações que eu vou chamar de sujeito com o objeto do desejo, ou seja, se ele é narcisista, se ele é egocêntrico, se assim nós o somos, nós estaremos sujeitos aos equívocos. Ou seja, nós estaremos sujeitos a cometer o mal. Vou aqui exemplificar rapidamente sobre essa questão. Imaginemos, por exemplo, um espírito que está neste planeta, um espírito milenar, que vem a este planeta em uma família na qual ele não recebe o aprendizado relativo à questão da frustração. O que eu quero explicar aqui é o seguinte, eu quero fazer um parênteses. Nós, ao longo da nossa vida, no nosso aprendizado, na formação da nossa personalidade, nós temos que aprender a nos frustrarmos. Porque a vida não nos dará todas as coisas. As pessoas não estarão à nossa disposição. Então, uma pessoa que tem tudo na mão, uma pessoa que não tem, por exemplo, eu vou usar assim uma coisa icônica, né? Um sujeito, um jovem, que não tem, por exemplo, a paternidade e a paternagem e a maternagem dos seus responsáveis, né? Aquele cuidado, aquele carinho, não tem uma mãe suficientemente boa, um pai suficientemente bom ao longo da sua jornada, mas que isso é compensado, por exemplo, apenas pela materialidade, ele será um sujeito com uma grande dificuldade de resistir à frustração. Ele quebra o iPod, recebe outro, ele não recebe carinho, ele não recebe educação, porque não há tempo dessas pessoas, por exemplo, poderem dar isso a ele.
E ele, então, as coisas começam a aparecer para ele com uma facilidade enorme e ele fica pouco resistente à frustração. Quando alguém lhe negar alguma coisa, sua reação poderá, inclusive, ser violenta. Ele não sabe lidar com aquilo. Por outro lado, a frustração total, a grande frustração, ela também eu chamaria de patológica. Ela vai trazer questões patológicas para o sujeito. Então, nos dois polos, pouca frustração ou nenhuma frustração e muita frustração trarão problemas ao sujeito. Então, o que vai acontecer com esse sujeito, por exemplo, da questão da frustração, em que tudo nele foi frustrado? Esse sujeito, se ele caminhar para o equívoco, e neste equívoco ele quer acertar, tendo e encontrando uma felicidade pessoal, ele, por exemplo, ele pode se interessar pelo tênis que está nos pés do outro. E ele pode, então, querer assaltar essa pessoa para roubar o tênis daquela pessoa. Como ele tem uma relação de sujeito com objeto, ele é o sujeito que quer pegar aquele tênis, que é o objeto que lhe interessa. E entre ele e aquele objeto que lhe interessa está quem? Um outro objeto, que é a pessoa que tem o tênis. Então, ele não tem a menor empatia. Ele tem alguém interferindo. E é por isso que, por um tênis, o sujeito pode dar um tiro no outro. Porque a relação dele é com o objeto do desejo, tendo um outro objeto interferindo. Então, a nossa relação, o nosso desenvolvimento vai encontrando um reequilíbrio entre a valoração das coisas materiais com as coisas espirituais, chegando e passando por aquilo que os amigos espirituais chamam na escala da neutralidade, e a seguir vai sendo sobreposta essa influência do espírito sobre a matéria. À luz de quê? Da compreensão, do entendimento, da reflexão, que poderia ser chamado de uma elaboração em relação a tudo que lhe ocorre. Então, é importantíssimo aquele aprendizado na nossa jornada evolutiva. As escolhas mudam e o sujeito, à sua frente, ele deixa de ser um objeto. E é uma relação sujeito para sujeito. Ele se percebe, o ser humano, percebe que ele é único, que ele é particular, ele ama a si mesmo como o Senhor Jesus preconizou, não de uma forma egóica. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu amo a mim mesmo, não de uma forma egóica, porque é da boca, a boca fala daquilo que o coração está cheio, então eu me amando, tendo essa capacidade compreensiva, eu vou ter oportunidade de amar ao outro. E aí eu vou numa relação em que eu sei que eu sou único, mas estou inserido no todo, eu vou propiciar a minha jornada, que Joana de Ângeles chamaria de uma caminhada em relação à individuação. O mal, então, torna-se, neste conceito, fruto da ignorância. Ele é refletido através das nossas escolhas. E nós, para podermos fazer essa caminhada, é como se, e trazendo uma imagem que absolutamente não é minha, que é a seguinte: nós somos ovelhas, e o Senhor Jesus, que é o nosso indicador, que é o nosso orientador, ele é o nosso pastor. E corroborando a fala do Paulo, né, que o Senhor Jesus, nós podemos falar com o Senhor Jesus, nós podemos nos dirigir a ele, nós podemos nos dirigir à grandiosidade de Deus, naquilo que for.
É direto. A relação é direta. A questão é que Deus, e aí represento o Senhor Jesus, por exemplo, como nosso pastor, nosso irmão mais velho, ele está a todos os momentos a nos chamar. Mas como é que eu, sendo uma ovelha, se eu não conhecer a voz do pastor, eu não vou ao encontro dele. Então eu preciso conhecer a voz do pastor. Eu preciso saber das coisas do Senhor. Alguma observação? A questão 115, eu tenho 5 minutos. Os espíritos foram criados bons e outros maus? E aí a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ainda está bom porque a gente já abordou esses aspectos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e Deus, a cada um deles, dá uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, a eles se dará e eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino, e outros não conseguem sofrê-las, sem lamentação, e assim permanecem por sua culpa distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, a partir do momento em que eu tenho o meu entendimento, a partir do momento em que as coisas me são esclarecidas e que eu fui ao encontro desse esclarecimento, eu consigo vislumbrar melhor, eu consigo perceber melhor a estrada, eu consigo aceitar melhor. Não é conformar-me, mas aceitar, porque existe uma lógica. E é por isso que Kardec preconizava sempre a fé raciocinada, porque é através da lógica. Porque quem é que é ansioso de entender a lógica mais do que tudo? É a criança. A criança que existe em nós. E essa criança que existe em nós manifesta-se. Quem de nós, é só procurarmos saber através dos nossos pais, eles já nos contaram, quem de nós não passou pela fase do porquê? Mas por quê, mas por quê, mas por quê, por quê, por quê, por quê? E esse porquê, quando é esclarecido, ele vai saciar esse desejo da informação. E daí a beleza do Livro dos Espíritos. Daí a beleza do Pentateuco, porque tem lógica, tem sentido e nos esclarece. Permite que nós venhamos a pensar sobre, não de forma dogmática, mas de uma forma de elaborar, de refletir a respeito. A questão da criança rebelde é essa. A criança rebelde, ela vai demorar um pouco mais para sair da escola, né? E é isso que é colocado aqui na pergunta 115A. Segundo isso, os espíritos, na origem, se assemelhariam a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco o conhecimento que lhes faltam, ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, sim. A comparação é justa. Uma criança rebelde permanece ignorante e a criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende de sua docilidade, mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Então, veja só, nenhum de nós, e na 116 ele vai dizer isso, nenhum de nós vai permanecer ignorante. Agora, nós poderemos demorar mais porque seremos crianças rebeldes e que ficaremos lá, ali, persistindo. E eu me lembro de uma fábula que todo mundo conhece, que é a de Pinóquio. Pinóquio é convidado, e esse aspecto é interessante, porque vai falar dessa coisa da materialidade, da matéria. Pinóquio é convidado, quando ele está indo para a escola,
ou seja, para o caminho do aprendizado, essa fábula é extraordinária, né? Ele está indo para o aprendizado quando ele é convidado por dois obsessores encarnados, que são duas raposas, e ele é convidado para que ele vá à Ilha dos Prazeres. Olha que beleza de imagem. A Ilha dos Prazeres, aonde ele pode quebrar a vidraça, ele pode faltar à aula, ele pode fazer o que ele quiser. Prazeres mundanos. Mas tem um preço quando eu estou atrelado aos prazeres mundanos. Ao final do dia, ou seja, passado um período da minha vida, o que Pinóquio percebe? Que ele está tendo o crescimento de orelhas e de rabo de burro. Então, ele está se animalizando, quando o nosso progresso é de purificação. E aí é que ele, mas a dor, professora implacável, faz com que Pinóquio abra seus olhos, chame o grilo falante, que é a própria consciência, e a fada madrinha, porque a fada madrinha, associada a Gepeto, representa um deus, a divindade masculino-feminino. Gepeto cria a fada da vida, e ambos são a representação da divindade. E a divindade sempre está disposta a nos ouvir quando nós pedimos a ela. Quando André percebeu, depois de 8 anos, que ele tinha que passar lá, o que ele tinha que fazer foi recolhido para nosso lar. E a última questão, 116, em cima do laço, que o Paulinho me perdoe, Cronos está olhando ali para mim, o Senhor do Tempo. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? A resposta, não, minto, perdão. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Resposta, não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? E aí eu termino falando do seguinte, uma historinha daquelas para a gente guardar para sempre. Perguntaram para Chico Xavier o seguinte, Chico, o que você acha de Lampião? E Chico respondeu, um ótimo sujeito. Mas, Chico, como é que Lampião pode ser um ótimo sujeito, com tantas mortes nas costas? Né? Um cangaceiro fez isso e tal. Aí Chico disse assim, no futuro, muita paz para todos. Sérgio, tem 2 perguntas da Beatriz, vamos encerrar, depois você responde? Sim, com prazer. Então, vamos agora agradecer a Deus Pai, Criador, ao nosso Mestre Jesus, amado, que tanto sofreu no seu descenso vibratório, para, como Ramatiz nos coloca de forma poética, fazer o mesmo sacrifício, no mesmo grau de dificuldade que teríamos se tentássemos aprisionar um raio de sol em um pote. Obrigado, querido mestre, por ter se submetido a isso, para nos trazer pessoalmente em mãos, em um corpo de carne, através da voz articulada, o teu evangelho, que seria escrito anos depois, através das lembranças dos teus apóstolos. Obrigado, querida Mãe Maria, por ter recebido em teu ventre esse governador e mestre planetário. Obrigado a todos os seguidores, a Paulo de Tarso, aos nossos amigos e guias espirituais, por mais esse momento. E é com o coração repleto de alegria
de satisfação, que pedimos a devida permissão para darmos por encerrados os nossos estudos no Livro dos Espíritos na noite de hoje, dando juntos graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Tem 2 perguntas. Sobre a mudança do nosso mundo para um mundo de regeneração. Dizem que a infância terá uma duração menor. Isso tem a ver com o nosso progresso, certo? Beatriz, eu vou falar assim, isso vai me lembrar uma história do Napoleão. A pior coisa que tem é burro com iniciativa. Eu preciso dar uma olhada para saber por que a infância lá, eu sei que tem isso, mas eu não sei por que ela é menor ou por que não é, sabe? Eu teria que ter uma base maior para te responder isso. Então, qualquer coisa que eu disser aqui é pura elucubração. Eu peço desculpas a você, né? Mas pode ser que alguém já tenha estudado o assunto nessa especificidade. Por que é menor? Por que nós precisamos passar menos tempo pela infância, né? Eu não saberia dizer. É que eu li... Oi, boa noite, Sérgio. Boa noite. Boa noite. É que eu li no Evangelho esse trecho, algo falando relacionado a esse mundo de regeneração, e eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Eu acho que essa infância que ele fala que os espíritos, nós ainda somos infantis, ainda somos crianças. Eu acho que ele não está relacionando exatamente a criança, né, ou quando até 11, 12 anos. Ele tá se referindo, talvez, a todos nós que ainda temos essa infantilidade, ainda, como tudo que você falou, tudo que você apresentou na sua fala. Quando a gente se apresenta como criança, nas frustrações, né, nos problemas da vida, quando muitas vezes a gente tem esses... como é que eu vou falar? Essas reações infantis. Então, acho que é isso, é muito o que você falou. É a escola da vida que a gente vai, a criança rebelde que vai ficar mais tempo na escola, a outra criança mais madura que vai ficar menos tempo. Acho que é isso. Aí me fez, a sua fala me lembrou tudo isso, esse trecho do Evangelho que eu li. Eu acho que você me esclareceu, Beatriz, vou dar uma olhada. Você esclareceu de uma maneira brilhante esse aspecto da redução, né? Porque o que acontece é o seguinte, e é muito fácil, a gente, com o correr do tempo, vai percebendo. Ainda mais quem faz um trabalho assim, clínico, que conversa com as pessoas, com um outro olhar, dentro do setting terapêutico, que ninguém vai passar a vida toda fazendo análise dos outros, não tem nem sentido isso, mas quando alguém relata um caso, o meu marido, né, bateu a porta e disse que ia sair porque não sei o quê, e saiu zangado. É claramente uma ação, o quê? Imatura. É claramente uma ação infantil. Então, eu estou dando esse exemplo pueril para que a gente possa perceber que a criança em nós, né, e aquela levada, aquela mal criada, aquela que ainda precisa de educação, ela vai aparecer em várias ações. Eu estou só corroborando tudo que você falou, que está perfeito. Ela vai aparecer em várias ações. Ela vai surgir equivocadamente nesse sentido. Então, é por isso que a gente também precisa de um processo evolutivo, porque também a pureza inicial de um espírito milenar adormecido ali no berço, ela não representa nada. É preciso que ele evolua, cresça e demonstre aquilo que ele aprendeu ao longo da sua jornada. Aí sim, na prática, como um ser humano adulto, e na relação com o outro. Você tem toda a razão. É que aqui em casa, primeiro eu sofri com essa infância, quando eu contei para os meus filhos as maravilhas do Evangelho, e eles começaram, a minha mais velha começou a chorar, mas eu não quero ter uma infância menor do que eu já tenho. E aí eu comecei a pensar nessa outra interpretação, eu acho que vem muito mais a calhar. Obrigada, tá, Sérgio? Obrigada, Paulo. Obrigada, Sérgio, Beatriz, podia só pontuar uma coisinha?
Claro, Paulo, claro. Planeta de regeneração, a gente tem que lembrar uma outra ótica, né? Que a gente está tratando de espíritos um pouco melhores do que num planeta de provas e expiações. E a gente sabe que a reencarnação ela acontece não só no ventre, mas que ela também vai agregando o perispírito às células físicas num processo que vai até os 7, até os 14 e talvez alguns autores falam até os 21 anos. Então, isso na Terra, né? Como um mundo de regeneração, teoricamente, os espíritos são melhores. Precisam, talvez, de uma influência menor dos pais no processo educativo inicial, talvez esse tempo seja mais curto, em que o espírito finaliza a sua agregação total do perispírito com o corpo mais denso, seja qual ele for, em que planeta for, tirado da substância desse planeta. Talvez possa ser uma explicação também. Essa é uma ideia interessante, porque o caráter, né, se eu for dividir em temperamento e caráter, né, a formação da psique do sujeito, da personalidade, da forma com que ele vai agir no mundo, os 5 primeiros anos são determinantes, são fundamentais, alguns até estendem até 7 anos. Isto não quer dizer que nós não sejamos um devir, nós não sejamos um vir a ser, senão nós ficaríamos perdidos, então não tem mais jeito. Mas esse primeiro período, né, é um período fundamental, porque lá estarão princípios organizadores que irão nos acompanhar ao longo da vida e que, se nós não tivermos um processo de reavaliação, muitos deles nos farão sofrer durante muito tempo. Então, se olharmos por esse lado que você está apresentando, é um aspecto extremamente interessante, né? Então, você vê a riqueza dessa observação pequena, né, desse aspecto, que aí eu precisaria, por isso que eu peço desculpas, eu precisaria estudar bastante a respeito do assunto para dar uma resposta. Mas a informação sua e a da Beatriz são bastante pertinentes, muito pertinentes mesmo. Agora tem uma colocação aqui que a gente não pode fazer nada por ela. A bateria dela está acabando. Só para vocês saberem que se eu cair mesmo, fui. Sérgio, acho que você respondeu já muito bem, não tem nem mais o que falar, não. Você está muito obrigada. Obrigada. Então, gente, mais alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Desde que não seja questão de prova parcial, pode perguntar. Sérgio, eu juro, quando você falou sujeito ansioso, eu falei, ele vai falar de mim, meu coração chega a dar um pulo aqui. Não. Você é um péssimo DJ, mas não, hoje você foi horroroso com esse seu som aí. Então tá bom, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Até sexta-feira que vem, quem for fazer o curso de atendimento fraterno com o Sérgio.